eu estou aqui confortavelmente nessa poltrona, que na verdade é uma poltrona de amamentação, mas quem que a gente lembra quando fala de poltrona de balanço, cadeira de balanço? Lembra dos avós. Avós são parte fundamental da família. Eles trazem a cultura, eles trazem a história, é através deles que os seus filhos vão ter novos heróis. São as histórias deles que são realmente as mais curtidas pelas crianças, porque remontam a um passado que eles não conheceram, a uma história que não existiu para eles. Nós já vivenciamos isso e vamos repassar isso para eles. Porém, em termos clínicos e médicos, os avós às vezes têm as suas próprias experiências e querem transportar essas experiências para os seus netos. Lógico que eles querem o melhor para os netos. E nessa busca do melhor, a qualquer sensação de dificuldade, de problemas, a gente tem uma mudança dos avós. Por isso, eu sempre convido os avós para consulta, para que a gente possa atualizá-los em termos do que for possível, para que a gente possa esclarecer dúvidas e mostrar o que aconteceu durante esse tempo, desde que eles tinham filhos. Deixa eu lembrar para vocês mais ou menos como é que é essa história, para entender bem mudanças. Eu tenho 36 anos de formado, sou formado há 36 anos. Naquela época, os avós traziam vocês para a minha consulta. Eu saí da faculdade com a orientação fresquinha e utilizava essa orientação. Quais eram essas recomendações? Vou falar um pouquinho de alimentação. Leite de vaca integral, metade leite, metade água até 1 mês. 2 partes de leite, 1 de água até 6 meses. E leite de vaca integral depois dos 6 meses com açúcar e com farinha. Suco com 1 mês, fruta com 2, almoço com 3, jantar com 4. Além de tudo isso, a gente dava muita água, muito chazinho para a criança, por conta de cólicas, de tudo isso. Criança gordinha, criança saudável. Passaram-se 36 anos, eu acompanhando a mudança através de cursos, através de atualizações. Vocês, pais, acompanhando todas essas mudanças através da internet, das redes sociais, muitas vezes até informação em excesso que merece ser filtrada. Procurem sempre links confiáveis de instituições que justifiquem de uma forma comprovada essas mudanças. E qual foi a recomendação hoje? Leite materno desde a sala de parto, exclusivo em livre demanda até o 6º mês, estendido até 2 anos ou mais. Independente de tipo de aleitamento, a gente só introduz qualquer tipo de alimento depois do 6º mês. Mesmo água. Porque se nós estamos falando em aleitamento materno exclusivo, não existe necessidade de dar água para essa criança que já está tomando leite materno em livre demanda. Suco, acima de 1 ano de idade, porque abaixo de 1 ano ele tem um risco maior de diabetes tipo 2, de causar diabetes tipo 2 e obesidade infantil. Qualquer alimento depois dos 6 meses. Leite de vaca integral, somente depois de 1 ou 2 anos. Não se usa açúcar, não se suplementa com farinha. A intenção não é deixar a criança bola, é a criança saudável. Criança gordinha já é criança que a gente fica meio de olho para saber se está tudo bem. Em termos de vestimentas, imagina, você pode ter certeza que você deve ter foto com gorrinho, luvinha, 2 macacões, enroladinho, que aparece só o olhinho na fotografia. Você pensa que isso era na neve de Bariloche. Não, não, não. Isso acontecia em alto verão, mesmo em São Paulo, porque a gente tinha a ideia de que a criança sentia mais frio. Hoje a gente sabe que o que acontece é uma adaptação e existe uma capacidade que essa criança vai adquirir com o tempo que se chama homeotermia. Ou seja, é a capacidade de, independente da temperatura externa, a gente manter a nossa temperatura constante em torno de 36 graus. Quer dizer o seguinte,
Você está no Rio de Janeiro, na hora do almoço, na praia, 42 graus. Se você for medir sua temperatura, ela está em 36, 36,5. Aí você está no ar-condicionado que está 18 graus. Se você for medir a sua temperatura, 36, 36,5. Isso o bebê vai desenvolver por volta dos 6 meses. Então a gente evita expor o bebê a essas mudanças térmicas se ele estiver num ambiente aberto. Num ambiente fechado, ele sente o mesmo frio e o mesmo calor que você. Então, é super importante que os avós recebam as atualizações. A gente faz suplementação de vitamina D, a gente faz suplementação de ferro, algumas questões alimentares, né? Então, imagina, a avó vindo para casa do neto. Qual é o presente que ela traz? Chocolate. Ou o bolo que só aquela vovó sabe fazer. É bom o bolo? É bom? O chocolate é gostoso? Pode até acontecer. Mas ele não deve fazer parte da alimentação regular da criança. E muitas vezes você chega em casa, fala isso, outra pessoa fala, mas a avó tem mesmo, algumas vezes, a resistência, porque o amor dela para o neto também está demonstrado numa alimentação saudável no ponto de vista dela, e eu duvido que tenha alguma avó que olhe para o neto e fala assim, nossa, ele até que está com um peso bom. Normalmente assim, coitadinho, ele tá tão magrinho, aí ele vai passar o final de semana ou as férias do final do ano na casa dos avós. Entre ficar muito livre e brincar bastante, e os avós têm às vezes a paciência que a gente gostaria de ter, mas é porque eles já tiveram a impaciência que nós tivemos e nós temos hoje, e hoje eles têm tempo de ter mais paciência. A dedicação deles é para os netos. Meu pai falava uma coisa, dizia o seguinte, que os avós e os netos se dão bem porque eles têm um inimigo em comum. Nós, né? Então, é super importante que os avós sejam informados a respeito da importância da boa alimentação, do aleitamento materno, de evitar determinados excessos, de tentar respeitar um pouquinho a dinâmica da família. Muitas vezes eu me lembro, eu saía com a Janice, minha esposa, e deixava o Renato, o Danilo, na casa dos meus pais. E em casa eles tinham um certo horário para dormir. Nós deixávamos no final de semana, à noite, sábado para domingo, de repente, na segunda-feira, o dia da casa era muito difícil. Porque no final de semana os avós querem ficar com os netos e fazem aquilo que eles querem. Ou seja, ao invés de dormir às 9, eles dormiam à meia-noite. E quando chegava de manhã, eles não acordavam no horário. E quando chegava em casa, na hora de dormir às 9, eles não queriam. Então, muitas vezes, essa mudança de dinâmica pode trazer algum problema. Acho que se eu tiver que optar por indicar um cuidado para a criança quando a mãe volta ao trabalho, acho que as avós estão em primeiro lugar. Eu falo as avós, mas servem os avós, né? O avô também tem a sua participação quando a avó deixa, né? Em algumas atividades que eles acabam fazendo com os netos. Então, até por terem, muitas vezes, mais dificuldade de acesso à internet, muita dificuldade de obter uma informação adequada, por exemplo, na televisão, acho importante que tudo que a gente conversa aqui e que for foco importante de dúvida, seja mostrado para os avós. E se houver dúvida, tragam os avós para consulta e nessa consulta a gente consegue discutir, conversar e tentar chegar num acordo, porque eu tenho toda a certeza que vocês e principalmente os avós, o que a gente mais quer é uma criança feliz, saudável e cheia de vínculos, cheia de amor. Pode trazer os avós para consulta que a gente não reclama não.